empresa de pequena dimensão em Barcelos, foi contratado pela PJ para obras no país, nomeadamente nas sedes na Guarda e Évora, sedes da Polícia Judiciária, e no tempo em que Luís Neves era diretor nacional. Faturou quase 2 milhões de euros ao Estado entre 2020 e 2025. Antes disso, chegou em 2017 a ser investigado pela PJ por alegados crimes de falsificação de documento e insolvência dolosa de uma outra empresa que detinha para exploração de pastelarias. Agora, Luís Neves escolheu este empreiteiro para fazer obras de remodelação em 2 montes de família no concelho de Odmira, no Alentejo. Em reação, o governante afirma que o facto de ser uma empresa credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança ofereceu confiança ao ministro e garantiu que, enquanto diretor da PJ, não teve qualquer participação nos processos de seleção de candidatos a concursos. A jornalista do Nascer do Sol, Felícia Cabrita, que assina esta investigação, diz que o ministro da Administração Interna não pode ser ingênuo nas respostas que dá sobre este caso. Em entrevista ao Now, a jornalista deixou claro que há várias evidências de um conflito de interesses a par de uma relação de amizade, não sendo possível o ministro alegar o contrário. O Sr. Ministro Luís Neves não pode dar a resposta tão naif, tão negligente, que é, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, ele é o responsável máximo da PJ e obviamente teria que ser um dos decisores. Ainda o fim de semana passado, este senhor esteve lá a fazer obras. As obras não são pequenas, ao contrário do que o Sr. Ministro tenta dizer, implica a remodelação de uma casa antiga, uma piscina. Tem uma zona enorme de social no exterior, um alpendre. Encontramos também nos 2 montes bonés usados na construção pelos empregados, que têm o nome de uma empresa de João Carvalho, que por acaso já foi à falência e não é a atual empresa. A jornalista Fátima Vilaça esteve hoje em Barcelos, junto à empresa Constru Barcelos de João Carvalho. Aquilo que sabemos é que haverá, de facto, uma amizade entre o empresário João Carvalho e o atual Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que foi até há muito pouco tempo o Diretor Nacional da Polícia Judiciária. João Carvalho chegou a fazer obras nas instalações da Polícia Judiciária na Guarda e também em Évora, na altura em que Luís Neves era já Ministro da Administração Interna. Mas esta amizade que levou até o Ministro a contratar a empresa de João Carvalho para obras em Odmira, nos montes de que é proprietário, fazem com que esta empresa, os funcionários desta empresa, viajem mais de 500 quilómetros, são 500 quilómetros para cada lado a distância que fica entre Perilhal, no concelho de Barcelos, onde nos encontramos, e Odmira, no distrito de Beja, onde Luís Neves tem estas propriedades. Ora, tentamos falar com João Carvalho, mas, como se pode ver, a porta está fechada. Foi assim ao longo de toda a manhã, embora haja no interior, e é possível ver através de fora, pertences, bens pessoais de alguém, uma carteira, uma lancheira, alguém que já hoje terá estado aqui na empresa. Contactamos também, ligamos para os diversos contactos móveis e fixos que há aqui expostos nos vidros da montra deste estabelecimento, desta empresa, mas ninguém nos atendeu. Ora, aquilo que é sabido, então, uma relação de amizade que fez com que Luís Neves tenha contratado este empresário que prestou serviço para a Polícia Judiciária para fazer trabalhos nas suas propriedades pessoais no Alentejo. Maria, no âmbito destas suspeitas que recebemos agora em estúdio, o Dr. Pedro Proença, advogado. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que é que Luís Neves e também este empreiteiro, João Carvalho, têm que explicar? Muito bem, boa tarde, Janete. Olha, deixa-me dizer que em política, eu lembro-me de ter conhecido um político com quem privei, um senhor que chegou a ministro e que me dizia assim:
Na atividade política, o problema não é não haver fumo. Estamos agora em época de incêndios, isto é um bocado metafórico. O problema é deixá-lo acumular sem abrir a janela. E um titular de um cargo político tem sempre duas perguntas para fazer a si próprio quando tem que tomar determinado tipo de opções. Tem a ver com, uma, perguntar se o pode fazer no plano legal, e a outra é perguntar se o devo fazer. São duas questões completamente diferentes. E o que eu acho hoje em dia, e cada vez isto é mais discutido até no plano daquilo que são as ciências jurídicas, o que se nota da prática da classe política é que há, de facto, uma noção muito clara daquilo que é a lei, o princípio da legalidade, mas depois há uma total desconsideração de princípios éticos como o da prudência institucional. O que é que eu quero dizer com isto, Janete, para não ser muito complicado? É óbvio que quando o Luís Neves se vê confrontado com a necessidade de fazer obras e ter que escolher um empreiteiro, à primeira resposta, posso fazê-lo? Eu, sinceramente, legalmente, não encontro ainda qualquer motivo para dizer que isto foi ilícito e muito menos criminoso. Isto é, fala-se em conflito de interesses, mas para haver conflito de interesses no plano legal tinha que haver aqui um benefício patrimonial direto ou indireto para o Luís Neves, tinha que haver aqui basicamente uma violação das regras de contratação, um favorecimento ilícito. E isto é muito complicado de comprovar. Portanto, quando o Luís Neves, confrontado com esta realidade, pensa como jurista que ele é e diz assim, posso fazê-lo? Ele até pode fazê-lo. Agora, quando faz a segunda pergunta... Poder e dever também. Exatamente. A segunda pergunta, deve fazê-lo? Não deve fazê-lo, como é óbvio. Já não deveria ter acontecido... Mesmo que fosse um empreiteiro da sua confiança, e normalmente para estas obras, ainda por cima será uma grande intervenção, numa casa privada, gostamos de recorrer a pessoas que sejam de confiança, sim, das quais tenhamos referências. Certo. Mesmo tendo-se dado esse caso e havendo este passado, também com as intervenções que fez e os concursos que ganhou no âmbito da Polícia Judiciária, logo aí, enfim, o próprio Ministro devia colocar em dúvida essa possibilidade. Claro que sim. Portanto, relativamente à questão fundamental o Ministro deve fazê-lo, como fez Luís Neves? Não deve fazer. Há aqui um princípio, que é um princípio de prudência institucional, que tem a ver com critérios de ética pública, transparência, evitar suspeitas de conflitos de interesses, que deve sempre presidir a atividade política de um alto titular de um cargo político. E aqui Luís Neves falha rotundamente na minha ótica. Até pode dizer assim, isto tudo o que eu fiz é legal. Ninguém pode apontar, mesmo no tempo da PJ... Mas mesmo que seja legal, e há essa possibilidade, porque é que Luís Neves então não mostra tudo, não mostra documentos, faturações? Creio que isso foi pedido por Nascer do Sol. E tem a obrigação de o evidenciar. Esses princípios de transparência, de ética pública, de prudência institucional, impõem que Luís Neves mostre essa documentação. É impensável que um ministro, que está sujeito, obviamente, a um escrutínio reforçado no plano daquilo que é a sua atividade, não exiba publicamente, não demonstre publicamente que mesmo no plano da ética política não tem qualquer coisa que lhe se possa apontar. É impensável que o ministro deixe crescer, digamos assim, a especulação em torno de uma situação destas, com base num argumento de que não fiz nada de ilegal, sabendo-se de antemão que há aqui relações anteriores, nomeadamente o âmbito de outras funções, que justificam que exiba publicamente e que comprove. Portanto, quando o ministro diz claramente, não mostro ou mostro aquilo que quero, aliás, isto já é uma prática cujo exemplo vem de cima, Janete, todos nós sabemos que Luís Montenegro teve uma postura, ou está a ter uma postura muito semelhante no que respeita ao caso da Há documentos que continua a não revelar. Há documentos que continua a revelar. O que é que estes políticos estão a dizer? O que é que estes ministros, primeiros-ministros estão a dizer? Que estão-se basicamente a desconsiderar, a não ter qualquer consideração por o tal mecanismo, princípio de ética pública, de princípios de prudência institucional, que são fundamentais para a credibilidade da atividade política. Como é que nós, cidadãos comuns, havemos de acreditar, ou pelo menos dar um crédito de confiança aos políticos, quando eles são os próprios primeiros a violar todos os ideais de transparência e de ética? A mim choca-me profundamente. Mas deixa-me perceber uma coisa, o conflito de interesses poderia surgir aqui por existir uma relação de amizade e por este empreiteiro ter sido beneficiado nos concursos
lançados pela Polícia Judiciária. Uma coisa é nós dizermos que pode haver aqui no plano ético e moral o conflito de interesses. No plano jurídico, a questão é muito mais complexa e muito mais densa. Ter-se-ia que provar, lá está, que Luís Neves teve aqui o interesse patrimonial direto ou indireto nessas adjudicações no tempo da Polícia Judiciária e nesta, que é uma adjudicação privada, essa questão nem se coloca, claro, digamos assim. Portanto, era aqui no âmbito da instituição Polícia Judiciária haver um benefício a um amigo. Claro, obviamente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que é muito difícil de escrutinar no plano legal a existência aqui de qualquer ilícito no plano da contratação pública ou mesmo no plano criminal relativamente a esse comportamento. Agora, choca-me a mim profundamente que isto começa a ser um padrão, isto é, e que choca-me a mim, basicamente, que os políticos se socorram sistematicamente de uma lei que é feita pelos próprios políticos para se furtarem a deveres de transparência, a deveres de explicação que têm perante o cidadão. E os políticos não podem esquecer isso. Eles estão lá, basicamente, num contexto de representatividade democrática, porque estão no contexto de um governo que foi eleito ou que está em funções porque foi eleito o partido mais votado, é que o nomeou. E, portanto, à partida, eu acho muito lamentável que, nesta dualidade que há constantemente na atividade política entre o posso fazê-lo e o devo fazê-lo, os políticos se socorram sempre da ideia não, eu não fiz nada de ilegal, não violei aqui nenhuma regra de contratação pública, nem meti no... Não é só reclamar a transparência, agora, porque a transparência é também aplicá-la. Agora, Janete, é preciso dizer uma coisa. Então, o que é que nós temos que fazer para evitar isto? Então, agora vamos ter que normativizar isto tudo, isto é, vamos ter que transpor para a lei tudo e mais alguma coisa para que isto não aconteça. Se for necessário, temos que fazer, isto é, tem que haver uma lei então que diga assim, um ministro que no âmbito de outras funções que teve no âmbito do aparelho de Estado... Tem que ir a esse detalhe. Tem que ir a esse detalhe. Então, qualquer dia, temos que ter leis rigorosamente para tudo, leis enormes e imensas que evitem este tipo de situações. É isso que os políticos nos querem obrigar. Então deem o exemplo e façam, uma vez que eticamente parece que estes senhores não estão minimamente preocupados com esta questão. Dr. Pedro Proença, obrigada pela